Estamos começando Mergulhando no Espelho. Hoje vamos falar de direitos, vamos falar de liberdade e vamos falar de prisão. Tudo é dual, a antítese está presente em tudo. Para sermos livres e vivermos de uma maneira tranquila, temos que respeitar. Podemos substituir essa palavra por estar presos. Preso a conceitos, normas e valores de uma sociedade. É muito importante saber os nossos direitos. Se formos fazer um retrocesso cultural, vamos chegar em Platão, né? Dizendo o que é ser livre, o que é liberdade. Ele pergunta, será que a liberdade existe? Existe a liberdade do pensar, mas será que somos livres para agir e fazer tudo o que realmente desejamos? Ou se, às vezes, para sermos livres, temos que nos prender a determinados valores? E tendo esta visão sociológica do mundo, eu trago hoje, mais uma vez, um advogado para ser entrevistado. Um advogado que mexe com testamentos. Algo tão importante, tão ligado à nossa realidade, que está em constante transformação. Lógico que ele é um advogado bem-sucedido. É uma pessoa que entende muito do assunto, senão não traria aqui, né? Eu procuro trazer aqui gente legal, gente do bem, gente como a gente. Fica com a gente. O nome dele é Marcos de Godoy Faria. Eu acabei de perguntar se era Faria ou Farias. Ele confirmou para mim. Confirmou? Não, ele afirmou. É Faria. E aí, doutor Marcos tudo bem? De Godoy Faria, tudo bem? É um prazer estar aqui na presença do senhor. É uma honra poder ter esse momento aqui, enfim, para a gente conversar um pouco sobre sucessão, especificamente sobre o testamento, que eu acho que é importante que as pessoas entendam como é necessário planejar, né, o pós-morte, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa só com esse período, né, com o que nós vivemos agora e deixamos de lado esse planejamento que pode evitar diversos conflitos e pode também direcionar todo o trabalho de uma vida para determinado assunto ou causa que a gente apoia, né? Então, é um prazer muito grande e vamos ver se a gente consegue conversar. Você está tranquilo? É tranquilo para você aqui falar de você também, mergulhar no espelho? Sim, sim. Eu acho que é importante, principalmente nesse momento que nós vivemos, né? Que a gente acaba vivendo relações tão rasas, né? Com a mídia social e, enfim, todos esses aparatos tecnológicos que nós temos. É muito importante esse momento de reflexão, um momento que é mergulhar no espelho para você se conhecer melhor e, às vezes, acessar algumas coisas que você tem ali no seu interior que precisam ser ajeitadas, digamos assim. Mas por que você escolheu justamente trabalhar com testamento? Como aconteceu isso? Foi acidental ou você escolheu mesmo? O direito das sucessões, no geral, foi uma área que me interessou muito, né, durante a faculdade. E eu sou do interior, então, quando eu me mudei para São Paulo, eu tive a oportunidade de ingressar num escritório que é especializado nessa área. Enfim, é o mesmo escritório que eu estou há 13 anos. E a gente acaba na prática e se especializando e, enfim, e se aprimorando, né? E o testamento, a parte na verdade, de planejamento sucessório, que acaba sendo muito mais amplo que o próprio testamento, né? O testamento é uma forma de planejamento, é um meio para você se planejar. Eu acho muito interessante, por quê? Porque você já consegue montar um quebra-cabeça e estipular como você pretende dividir, por exemplo, o seu patrimônio. Às vezes você pode destinar
um percentual maior para determinada pessoa, para determinada instituição. É uma forma que você consegue montar a sua sucessão em vida. Então, você consegue já, naquele momento que você tem o discernimento do que você acha melhor com relação aos seus filhos ou com relação àqueles que você quer que sejam beneficiados com o seu patrimônio, você já consegue estruturar de uma forma até para evitar futuros conflitos, enfim. Então, é uma área que eu acho muito interessante, né? A minha área de atuação também, e que eu acho muito importante que as pessoas entendam que o testamento não é uma disposição imediata do patrimônio, né? Então, você faz um testamento que vai ser cumprido só depois que você falecer, entendeu? Então, é muito importante isso, porque eu vejo que nós, brasileiros, a gente é muito apegado ao nosso patrimônio, enfim. Então, eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de pensar nisso, porque acham que estão, de alguma forma, adiantando, né, o que vai acontecer só depois do óbito. E, na realidade, não é isso. Na verdade, o testamento ele pode ser alterado, ele pode ser revogado, enfim. Aí a gente vai falar dos detalhes. É que as pessoas, em geral, não querem estar muito em contato com a morte. Falar de morte, se a pessoa não fizer um testamento, o que acontece com ela? O que pode acontecer? Na verdade, a nossa legislação, né, que trata do direito sucessório, né, do direito hereditário e tal, ela tem já uma previsão de como deve ser feita a distribuição dos bens da pessoa que acaba falecendo sem deixar um testamento. Tá? Enfim, tem toda uma ordem já estabelecida de como essa sucessão, né, que vai envolver os descendentes, né, em concorrência com o cônjuge ou companheiro, tá? Então, o tratamento é igual hoje, né, com relação a cônjuge e companheiro, né? Não precisa ser casado. Isso, não há necessidade, né, de ser casado, mas é necessário que conviva em união estável, né? Em quanto tempo? Não existe um tempo estabelecido. Não existe. Na verdade, existem requisitos, né? Certo. Então, a coabitação, né? Que se apresentem como casados, né? Como certo. Companheiros, efetivamente, né? Então, não existe especificamente um tempo, né? Isso, inclusive, foi uma discussão por um período, enfim, longo, mas hoje está pacificado que, desde que o casal, né, os companheiros tenham esse intuito de constituir uma família, tal, é considerado uma união estável. Lógico que... Só uma parte. Independente de ser uma relação heterossexual ou homossexual. Exatamente. Os direitos são iguais. São iguais. Isso, exatamente. E lógico que o casamento, ele, por ser um ato formal, ele traz mais segurança, né? E tradicional, né? Isso. Além de tradicional, ele traz mais segurança. Mas também na união estável, hoje você tem mecanismos, né? Tipo a escritura de declaração de união estável, que traz também uma segurança, né? Então, por exemplo, quando os conviventes resolvem, né, constituir uma união estável, eles podem ir a um cartório e fazer uma escritura de união estável, declarando, estipulando o regime de bens, enfim. Isso companheiros, tanto o casal hétero quanto o casal homossexual. E precisa, para fazer isso, a presença de um advogado? Para a escritura declaratória, não. É sempre bom consultar um advogado, né? Enfim, sem agora já oferecendo o serviço dos meus e dos meus colegas, né? Porque às vezes tem alguns detalhes, às vezes você quer colocar, mudar um regime de casamento, de bens, você quer estipular que determinado bem não vai ser objeto de partilha, enfim, é sempre bom, mas não há necessidade especificamente de um advogado. Agora, para também encerrar, é preciso advogado para anular? Depende. Se for
uma dissolução, né? Amigável, não. Mas se for uma dissolução litigiosa, aí, infelizmente, eles vão ter que... Vai ter que entrar com uma ação judicial. Para se unir é mais fácil, tudo bem. Isso depende do... É que geralmente, quando um relacionamento acaba, ele é conflituoso, né? Então... Geralmente, mas nem sempre, né? E isso acaba gerando essa necessidade A dificuldade é mais em acabar uma relação. Exato. Porque o que acontece? Às vezes, durante o período, né? Até saindo um pouco dessa questão do testamento, durante o período do relacionamento, né? Isso tanto em casamento quanto em união estável, a aquisição de direitos, de bens, enfim. E quando você vai dissolver, né? Então, quando você vai se divorciar ou vai dissolver uma união estável, você tem que dispor, né, de como vai ser a divisão desses bens, quais bens efetivamente pertencem a um ou pertencem a outro. Então, se não houver um consenso, aí sim a presença do advogado é necessária, porque e principalmente, né, quando há interesses incapaz, né, de filhos, né? Então, por exemplo, o casal teve um filho ou adotou um filho, e aí obrigatoriamente você tem que judicializar, por enquanto, né? Agora me vem uma coisa. E se tiver um cachorrinho? Você sabe que eu sou apaixonado. Você não, o mundo sabe é a maneira de dizer. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por minha cachorrinha. E se um deles tiver um cachorrinho, como é que fica essa história? Um quer, o outro quer. Como é que fica isso? Hoje é interessante porque com essa ampliação, né, dos direitos, né, dos animais, enfim, principalmente dos pets, né, nós temos muitas ações de regulamentação de guarda de animal doméstico, entendeu? Então, por exemplo, fica definido que determinado cônjuge ou companheiro vai ficar com a guarda do animal, né, responsável pelo animal, inclusive estipulando visitas. Né? Tem guarda compartilhada? Tem com animal? Guarda compartilhada, tem. Entendeu? É que assim, na verdade, a guarda compartilhada na prática é aquela decisão que ambos devem tomar, né, com relação ao animal, né? Enfim, por exemplo, vamos levá-lo ao veterinário, vamos fazer determinado procedimento ou não, mas nós temos hoje estipulação pela via judicial de direito de visita, então fica estipulado que um final de semana o pet fica com um, o outro final de semana fica com outro. Enfim, foi uma evolução mesmo, que nós não tínhamos isso até Começou há pouco tempo, não foi? Já tem algum tempo que na verdade, como não existe uma legislação específica, isso foi se desenvolvendo dentro dos próprios tribunais, né? Diante da necessidade, até por ter uma ausência de legislação, do próprio judiciário começar a decidir e falar, olha, tem que estipular porque isso está gerando um conflito e tal. Mas já é uma coisa que vem já de alguns anos, né? Você está me dizendo que o direito está acompanhando essas mudanças sociais. Sim. Essa evolução social. Na verdade, o que acontece? A legislação, é muito difícil a legislação acompanhar a evolução da sociedade. Por ser tradicional, é isso? Não digo até por ser tradicional, porque o nosso sistema legislativo ele é um pouco burocrático, né? E então, para você fazer uma mudança na legislação, principalmente essas legislações mais importantes, você precisa de todo um procedimento, né? Que tem que... Enfim, você tem que fazer um estudo, né, relacionado ao impacto daquela legislação na sociedade. Depois se apresenta o projeto, aí vai para uma comissão especializada que vai analisar, entendeu? Depois tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, é muito difícil você acompanhar com a legislação a evolução da sociedade, né? Então, a lei sempre está um passo atrás, né? Mas aí nós temos o Poder Judiciário, né, que acaba complementando através de decisões, né, e preenchendo essa lacuna, né? Qual o caso, ou os casos que você pegou mais complicado? Que as pessoas, eu sei que deve ter muitos casos complicados, que as pessoas não entendem, ficam confusas. Olha, na verdade, assim, nós temos muitos casos, né? Como é direito de família,
Família é um negócio difícil. É uma relação difícil, porque Exato. sabe, são pessoas que convivem há muito tempo, têm valores diferentes, têm coisas incomuns, né? Existem bens. Não é uma coisa... Exato. E assim, e às vezes todo esse litígio ele vem carregado já de coisas que aconteceram na infância, enfim. Então a gente tem que lidar com toda essa situação como advogado, né? E nós temos, no escritório que eu trabalho, nós temos uma postura mais conciliadora, de mediação, para tentar justamente apaziguar e conseguir assim, chegar no... Vocês têm que usar de psicologia também para Muito. poder acalmar as pessoas e chamá-las mais para o racional. Exatamente. Que é difícil, que são muito emocionais, eu suponho, quando chegam lá algumas. Né? Mas nós temos muitos casos assim no escritório complicados de briga entre irmãos, briga entre filhos do primeiro casamento com a esposa do segundo, filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo. Enfim, eu acho que é difícil até você qualificar um caso e falar, olha, esse especificamente, mas nós temos casos, por exemplo, de inventário que, infelizmente, o irmão assassinou o outro. Então, são coisas que realmente mostram, né, para a gente como essa relação familiar é difícil. Né? E a lei tem coisas que nem todos concordam, como, por exemplo, mudando totalmente de assunto, mas dentro do mesmo tema, se o irmão mata o outro, ele pode ter direito à herança também, não tem? Ou não? Se eu mato... Se o irmão mata o outro, como Caim matou Abel, ele teria direito, caso o irmão morresse, essa herança? Na verdade, o que acontece? Se existe a condenação tal, e ele é herdeiro, não, ele não teria direito. Né? Na verdade, porque a lei determina que determinados crimes cometidos pelo herdeiro contra o autor da herança vão excluí-lo da sucessão. Então, como aquela história que a garota matou os pais, Isso. saiu dizendo que ela tinha direito à herança, ela não tem. Não teria. Não teria pela legislação. Eu não conheço o caso específico, mas pela lei que nós temos hoje em vigência, ela não teria direito. Tem alguns casos, tipo o homicídio, às vezes até em coautoria, não precisa ser o autor. Seria um absurdo a pessoa ter direito. Crimes. Se ela cometeu um crime. Crimes contra a honra, calúnia, difamação, enfim. Tem algumas coisas específicas que a lei já determina essa exclusão da sucessão, né? A lei, deixa de ser, eu tenho uma visão que a lei, isso é a visão de um leigo, totalmente leigo, que está mudando em alguns aspectos, porque a internet está mudando algumas coisas, não está? Do tipo, você fala muito na internet, fala de mim, falou isso, falou aquilo, é o processo, conta difamação. Isso eu ouço. Hoje é muito difícil você controlar tudo, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos com relação ao direito de família, hoje, né, e especificamente da sucessão, hoje a gente vê alguns ativos que não existiam antes, tipo criptomoedas, entendeu? São coisas novas, né, que são decorrentes dessa tecnologia, né, que a gente tem em abundância, né? Direito de imagem, né? Então, por exemplo, hoje nós temos... a gente vê que tem muitos influenciadores, enfim, que divulgam marcas, enfim, e isso pode gerar recursos, né? E tudo que gera renda, recursos que tem um valor patrimonial agregado, ele tem que entrar no inventário, né? Então, um pouco essa situação é um pouco nova assim, para o direito de sucessão, mas, por exemplo, a criptomoeda já é uma coisa, já é uma realidade, né? Que, enfim, dentro do inventário você tem que fazer a divisão e essas questões que são decorrentes da tecnologia. Mesmo. Se uma mãe tem 2 filhos e ela quer passar os bens já para os filhos, qual melhor? Ela fazer um testamento ou já passar os bens para o nome dos filhos? Depende. Isso depende da configuração do patrimônio. Porque o que acontece?
Existe a possibilidade, né, de você fazer, por exemplo, uma doação. Certo, uma doação. Qual a vantagem e desvantagem de fazer uma doação? A doação você faz em vida, né? Então você vai recolher ali o imposto que tem que recolher, né? E uma vez feita a doação, é irrevogável. Então, amanhã, se você precisar vender o imóvel, você não pode. O imóvel não te pertence mais, certo? Então, o que a gente verifica em alguns casos é a pessoa nos procura, fala, olha, eu quero doar, eu tenho 2 apartamentos, quero doar um para cada filho e quero reservar para mim o usufruto, né? O que nós analisamos? Qual que é a condição financeira daquela pessoa, a idade, entendeu? São vários fatores que entram nessa conta, né? Nesse ajuste, para saber se efetivamente a doação é o ideal. Por quê? Eventualmente, a pessoa já tem uma certa idade, né? Então, ela quer fazer essa doação, quer reservar o usufruto, mas ela tem recursos financeiros que garantem que ela vai ter um final de vida digno, tranquilo. Ok, não vejo problema. Porém, ela só tem esses imóveis. Esses imóveis são fonte de renda. Amanhã ou depois, se ela tem um gasto extraordinário, ela pode precisar vender um desses imóveis, né? E pode ser, eu acho que até exceção, que os filhos não concordem. Falar, não, você me doou, não vou vender. Lógico. Entendeu? Então, a pessoa não vai conseguir realizar aquela venda e não vai conseguir aquele recurso que ela precisa. Por que é interessante o testamento? O testamento você faz a estipulação. Então, eu vou fazer num testamento onde eu vou determinar que o imóvel X fique para o meu filho A e o imóvel Y fique para o meu filho B, né? E o testamento, se eventualmente eu tiver que vender um imóvel, não tem problema nenhum. O imóvel continua no meu nome, eu fiz a venda, entendeu? E ele vai ter que fazer um reajuste depois desse testamento. Você pode fazer esse reajuste, ou caso eu venha a falecer antes desse reajuste, né, dessa reformulação, a própria lei determina que vão ter que ser respeitados alguns limites, né, com relação à sucessão quando há filhos, né? Porque o testamento, o que acontece? O testamento, ele é um ato formal, né, que você faz para dispor do seu patrimônio. Então, existem algumas formas de testamento, mas nós optamos sempre pelo testamento público, que é uma escritura pública de testamento, que é feita num tabelião de notas, né, que é registrado em um livro específico, tá? E nesse testamento, você, quando tem herdeiros que a gente chama de herdeiros necessários, que são os cônjuges ou companheiro, descendentes, filhos, netos ou ascendentes, você tem uma limitação, que a lei estipula que você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Tá? Só 50%? Exato. Então, se o senhor tem um patrimônio de R$1 milhão, o senhor vai poder dispor de R$500 mil. E essa disposição é livre. Aí o senhor pode deixar, por exemplo, uma instituição de caridade, o senhor pode deixar para um dos filhos, o senhor pode deixar... Mas se eu quiser deixar para... Se eu não fizer um testamento, só dispõe de 50%? A lei não permite quando o senhor tem herdeiros necessários. A pessoa que não tem herdeiros necessários, então, por exemplo, a pessoa que não tem filhos, não é casada, não vive em união estável e não tem ascendentes, ela pode dispor de 100% do seu patrimônio. Ah, tudo bem. Entendeu? Ela pode fazer um testamento e deixar 100%. Pode deixar 100%. Se ela tiver um irmão, uma irmã... Pode deixar 100% do patrimônio para uma pessoa e os outros não vão ter nada. Porque os irmãos são herdeiros colaterais, né? Certo. Então, a gente pensando, a gente tem a linha vertical dos herdeiros, né? Que são os ascendentes, eu que estou no meio ali, e os meus descendentes, né? E os irmãos estão numa linha colateral, né? Então, os colaterais, eles não são herdeiros necessários. Então, você pode dispor da totalidade do seu patrimônio... Agora, até que idade você pode fazer um testamento?
O testamento, não existe uma idade específica. Você tem que estar com as suas capacidades mentais rígidas. Uma pessoa com 80 anos pode fazer um testamento? Pode, não tem problema nenhum. O que a gente acaba fazendo, na verdade, é quando a pessoa tem uma certa idade, a gente toma, por precaução, por cuidado, a gente pede para que faça um laudo médico demonstrando que a pessoa mentalmente está capaz, que está tudo certo. Entendeu? Então não existe uma idade limite. Para que não venha a ser anulado. Isso, exatamente. Existem muitos casos de anulação de testamento? De testamentos públicos é difícil, porque o testamento público, o que acontece? Como você faz perante um tabelião, o tabelião, obrigatoriamente, ele tem que atestar a capacidade da pessoa. Então, se o tabelião perceber que a pessoa tem algum tipo de incapacidade, certo, enfim, tem algum problema mental que impeça, né, o seu discernimento total do que está acontecendo, ele não pode lavrar o testamento e ele não lavra. Agora, qual a diferença de um testamento público para um particular? O público, né, então, como eu expliquei, é feito mediante uma escritura pública, perante um tabelião de notas. E o particular? O particular, ele tem alguns requisitos também, então, enfim, você tem que fazê-lo dentro de um documento, pode ser manuscrito, tal, mas ele não pode ter espaços, tal. Ele tem que ter três testemunhas, obrigatoriamente. E depois, quando você faz o pedido de abertura do testamento, porque o que acontece? Você faz um testamento e depois, se você leva para o juiz, depois do óbito, né? Você leva para o juiz aprovar esse testamento. Certo. Fala, olha, tá tudo certo. Não precisa ter sido reconhecido em cartório, nada? Eu posso pegar uma folha e fazer um testamento? Pode fazer. Aí pego 3 testemunhas. Tem que ter o reconhecimento. Tem valor legal. E essas testemunhas, depois, elas têm que ir em juízo confirmar esse testamento. Isso depois da minha depois morte. da morte. Entendeu? Por isso que a gente usa muito pouco o testamento particular. Porque o testamento particular, a chance de você questioná-lo é maior. Né? Porque há várias situações, né, que podem ocorrer, né, entre a lavratura do testamento, a elaboração do testamento e o seu cumprimento, né? Então, por exemplo, as testemunhas morrem, entendeu? E aí você vai ficar dentro de um critério subjetivo, né? Que pode depois... Deve ser raro, né? A gente encontra muito em filmes. Isso, nós temos também a figura do testamento cerrado, né? Que é aquele que é feito, aí você leva para o tabelião vai lá e costura, até é uma coisa mais romântica, assim, mas a gente vê muito pouco na prática. O particular também, é difícil você verificar. Eu acho que em 13 anos que eu tenho de experiência, acho que eu fiz um testamento particular. E as leis têm mudado muito? Existe agora um projeto para alterar o nosso Código Civil, que é o código que trata dessas relações, que é um código mais geral que nós temos. Né? Então, nós temos o que trata de tudo, né? Desde a parte de obrigações, enfim, e dessa parte da sucessão especificamente. Tem um projeto agora para fazer uma alteração. O nosso Código Civil é de 2002, né? O anterior era de 1916, então nós ficamos aí... A sociedade foi mudando, mudou muito. Mudou muito, nós ficamos quase 100 anos com o mesmo código, aí foi feita essa mudança e agora existe um projeto, né, para alterar, na verdade, vários dispositivos, né? Por isso que até o que nós estamos conversando hoje é com base na lei que está em vigência. Né? Mas o que você pega mais comum, que é o mais natural, é o café com pão que você pega cotidianamente, que chegam para vocês? Na verdade, assim, eu atuo muito na área de sucessão, né? Então eu faço muito... Nessa área de sucessão, o que é mais comum dos inventários? O que é o cotidiano? O que é que acontece? Sempre. Então, o processo de inventário em si é um processo muito simples, né? E não é um processo para durar mais do que 6 meses, né? 6 meses para mim é muito longo. Para você. Não, mas para o judicial não é. E hoje, inclusive, a gente tem a opção de fazer o inventário. Nós queremos tudo muito rápido hoje, no mundo. Mas enfim, quando trata de... Às vezes, quando você tem que entrar com o processo de inventário no Poder Judiciário, acaba demorando um pouco mais. Nem tanto pelo Poder Judiciário em si, né?
mas porque existem alguns trâmites, né, que você tem que cumprir, enfim, por exemplo, a questão da tributação. Quando você vai fazer a transferência do patrimônio, obrigatoriamente você tem que pagar um imposto para o Estado, né, que a gente chama de ITCMD, né, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, né? E então você tem que fazer aquela declaração, recolher aquele imposto, levar para o Estado, né, através da Procuradoria-Geral do Estado, homologar, né, esse imposto para falar, olha, tá tudo certo. Enfim, aí depois tem que homologar aquela divisão do patrimônio para depois você levar a registro nos cartórios, né, de registro de imóveis, por exemplo, quando há bens imóveis. Então, é todo um procedimento que acaba demorando um pouco, porque a gente vive num país burocrático, né? Mas hoje você tem a opção de fazer o inventário extrajudicial. O que atrasa os inventários, enfim, nós temos no escritório inventário de 1902, para você ter uma ideia. São os litígios, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes, quando você distribui o processo, às vezes um filho acha que não foi favorecido, que o outro filho recebeu mais, recebeu menos, enfim, e aí começam as discussões. E isso acaba atrasando muito a conclusão do processo. E na prática é isso que eu vejo todo dia, realmente esses conflitos, né? Agora, quando tem, digamos, 3 irmãos, os 3 querem ser inventariantes, o que é que acontece? É o juiz que decide. O juiz acaba decidindo isso pensando no processo judicial. Porque no extrajudicial, quando você faz o inventário extrajudicial, a nomeação é imediata. Então tá tudo certo, porque o extrajudicial ele só pode acontecer, você só pode implantar esse procedimento se todos estiverem de acordo com relação a tudo, tá? Com relação a quem vai ser o inventariante, a como vai ser a divisão do patrimônio, entendeu? Já tem que ter os recursos para recolher o imposto, para pagar as despesas do cartório, entendeu? Agora, no judicial, o juiz vai analisar, né, se os 3 querem ser inventariantes, ele vai analisar qual deles é mais qualificado, né? Qualificado que eu digo que tem a capacidade, ou já é uma pessoa que já ajudava nessa administração, já ajudava o falecido na administração, ou, eventualmente, se ele verificar que o conflito é muito intenso, ele pode nomear um inventariante judicial, certo, que é um terceiro, né, que não se relaciona com a família, um terceiro que vai ser nomeado apenas para administrar e para encerrar o processo. Se você é inventariante e, de repente, você não é herdeiro, durante... O inventariante, na verdade, ele tem umas obrigações que decorrem da própria lei de administrar o patrimônio como se fosse dele, né? Prestar contas, então ele tem que prestar contas de tudo que ele fez. Mas a pergunta é, digamos, então, morre uma amiga minha e eu sou inventariante dela porque não encontrei a família. Aí eu entro como inventariante e depois descubro que eu não sou herdeiro dela. E se eu não sou herdeiro dela, como é que... Geralmente, quando a pessoa não é herdeira, o juiz acaba não nomeando como inventariante. Certo, tá? certo. Mas se ele for nomeado, não há problema. Ele vai administrar o patrimônio prestando contas ao juiz. E depois... Até que um herdeiro surja, entendeu? E esse herdeiro vai assumir essa administração. E esse dinheiro vai ser devolvido? Não, na verdade não há devolução, porque o que acontece? Tudo que o senhor receber, o senhor tem que prestar contas para o juiz. Então, por exemplo, olha, ela tem 10 imóveis, os 10 imóveis estão alugados. Eu tenho que pagar o condomínio e IPTU desses imóveis. Você vai prestar conta, vai fazer uma planilha, vai mostrar para o juiz, olha, eu recebi 10 mil de aluguel, paguei 5 mil de despesas, estou aqui depositando 5 mil, a diferença, entendeu? Então, não é um cargo, embora existam abusos, mas não é um cargo que a pessoa pode fazer o que ela quer, o que ela bem entende. Não, ela tem limita. A lei determina que ela tem que prestar contas, né? Agora, aí, com relação à legitimidade para ser o inventariante, geralmente são os filhos, o cônjuge, né? Quando não há os descendentes na linha colateral, ou quando tem o testamento. Às vezes, no próprio testamento, a gente acaba indicando quem vai ser o inventariante no processo de inventário. E então, você tem que ir definindo, já está pré-estabelecido quem pode ser inventariante. Na ausência, aí nomeia-se um inventariante judicial pelo juiz, né? O que pode acontecer, eventualmente, é que a pessoa, no momento,
se acha ou tem esse reconhecimento como herdeiro, né? E depois ela acaba, através de uma ação específica, demonstrando que ela não era herdeira. Não era herdeira. Mas isso não tem problema, porque, na verdade, ela vai ter que prestar conta para o juiz de tudo que ela fez durante aquele período que ela exerceu o cargo. E se uma pessoa é inventariante, tem que pagar uma série de impostos, ela não tem condição e vai receber muito dinheiro. Então, na verdade, o que acontece? A gente verifica em alguns casos que às vezes o espólio tem muito dinheiro, mas a pessoa que está recebendo não tem. Certo. O que você pode fazer na via judicial é pedir uma autorização para o juiz para que ele libere parte daquele recurso que pertence ao falecido para fazer o pagamento. Porque como a pessoa é herdeira, consequentemente ela vai receber esse valor depois E do o juiz encerramento. libera, normalmente libera, para que ela tenha recursos para poder Exatamente. deixar em ordem. Isso, ele pode liberar. Às vezes não tem dinheiro, né? Não tem pecúnia, dinheiro. Ele determina a venda de um imóvel. Entendeu? Olha, vamos vender esse imóvel. Com a venda desse imóvel, nós iremos quitar o imposto, quitar dívidas, enfim. É um procedimento legal, né? E muitas vezes a gente acaba utilizando porque, de fato, às vezes até pelo patrimônio que a pessoa está recebendo, ela não tem condições de pagar o imposto, né? Porque é um imposto de 4% sobre o valor do patrimônio inventariado. Olha, a ternura já esteve aqui, né? Voltou, coitadinha. O papo estava tão sério que eu não quis. A ternura avisando que em São Paulo nós estamos com 21 graus. Eu espero que quando, né, essa gravação passar, nós estejamos com 21 graus. Mas ela está avisando que hoje nós estamos com 21 graus. Você tem cachorro? Não tenho. Eu gosto, mas eu não tenho. Mas lá, quando você vem de que cidade? Eu sou de Lindóia. Lindóia? A cidade da água mineral. E lá tinha cachorro na sua casa? Você morava em casas, pô. Nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos uma propriedade rural, né? Temos, né? Do meu pai, e nós tínhamos cachorro lá. Nós gostávamos muito. Gostamos muito, né? Você tem uma história ligada ao verde, à natureza, sim, não é? Sou caipira, sou criado no mato. Quanto tempo você está em São Paulo? Há 13 anos. Já se acostumou com a cidade, com São Paulo? Já me acostumei. Eu acho que hoje, dificilmente, eu vou voltar para o interior. Eu gosto muito de lá, eu acho que é um lugar onde eu nasci. Eu gosto do lugar, gosto das pessoas, mas profissionalmente, São Paulo é muito importante para mim e também com relação a minha família, né? Que nós estamos estabelecidos aqui, eu, minha esposa, meus filhos, enfim. Aí tem colégio, tem tudo, né? Então, a gente acabei me afeiçoando muito à cidade. São Paulo já lhe conquistou, né? Isso, exato. No começo, aquela resistência. Exato. Eu tinha muita resistência mesmo. Eu nunca pensei que eu moraria em São Paulo. Na verdade, eu nunca quis morar numa cidade grande. Mas aí a vida vai mudando, a gente vai aceitando alguns desafios. Você está no mesma empresa? Onde é que você está há quanto tempo? Há 13 anos no mesmo escritório. Há 13 anos. Olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou te passar uns espelhos para conversar, para nós lhe conhecer melhor, certo? Vamos lá, deixa eu esperar. Então vamos lá, deixa eu misturar aqui. Pode ir escolhendo os espelhinhos para a gente. Vamos lá. Liberdade. E aí, você acha que em São Paulo as pessoas têm liberdade? Você se sente livre em São Paulo? Ou você é mais livre quando você está no campo, está na natureza? Na verdade, como eu acho que eu tenho essa criação, né, todo esse histórico da minha vida com relação ao campo, eu me sinto mais livre lá. Mas, por outro lado, eu me sinto confortável em São Paulo, né? Então, mas eu acho que essa sensação de liberdade, no interior eu tenho mais. Embora o interior já não é mais o interior da minha infância, né? Então, enfim... Mas você chega a sonhar, quando eu envelhecer, quando eu me aposentar, eu volto para lá ou não?
Na verdade, eu penso numa coisa mais híbrida, né? Eu continuo, talvez, ficando algum tempo lá, um tempo aqui. Eu acho que isso, talvez, no futuro, eu consiga implantar. Assim, Mas você não pensa em morar um dia? Não, em definitivo não. Eu acho que é bom ter esse misto. É engraçado o ser humano, né? Eu tive muita dificuldade quando eu mudei para cá, assim, para me acostumar com a cidade, com tudo, né? E com o trânsito eu não me acostumei até hoje. Mas depois que eu me acostumei, que estabeleci a minha vida aqui com meus filhos e tal, eu vou para lá, eu fico, às vezes, falando, nossa, eu preciso voltar, gente. Aqui é muito quieto, aqui não tem barulho. A sua esposa pensa a mesma coisa? Ela gosta bastante também. Ela gostou mais no início do que eu. Eu acho que ela se adaptou mais rápido. E ela gosta muito de São Paulo. Certo. Deixa eu ver. Vamos lá. Medo? Medo. Vamos lá. Quais são os seus medos? Olha, eu acho que assim, quando a gente tem filhos, a gente acaba transferindo um pouco, né, dos medos que nós temos para os nossos filhos, né? E eu vejo que isso acontece comigo, na verdade, né? Eu realmente me preocupo muito com meus filhos por tudo que está acontecendo na nossa sociedade, como a nossa sociedade está evoluindo. Então, eu acho que quando eles chegarem na idade... Meus filhos são novos, né? Mas acho que quando eles tiverem um entendimento de tudo que está acontecendo, eu não sei o que eles vão enfrentar. Ou seja, você está com medo dos seus filhos sofrerem. Exato. Por quê? Sofrerem por quê? Porque eu acho que nós estamos vivendo num mundo que está evoluindo muito rápido, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E isso me preocupa, né? Porque, enfim... A gente tem sempre aquele instinto, né, protetor, né, de proteger os filhos. E vai chegar um momento que, lógico, que eles vão tomar as decisões deles. E isso me traz um receio, sabe? Não sei. Você fala de proteção. A sua preocupação é com seus filhos. O medo que você tem é deles não serem felizes. Exato. E o mundo ser muito selvagem para eles. Exato. Você acha o mundo selvagem? Eu acho que está muito selvagem as coisas? Eu, de certo ponto, sim. Eu acho que realmente as pessoas, elas até por esse isolamento, né, que toda essa vida social que nós temos, essa vida de redes sociais, enfim, eu acho que as pessoas ficam... Você acha que antigamente era mais fácil? Eu acho que era porque como tinha mais é menos perigoso, né? Isso, tinha um contato mais pessoal, eu acho que era mais fácil de você perceber, né? Às vezes até a intenção das pessoas, né? E isso hoje é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa ali pelo celular e você não sabe exatamente qual a intenção. Quem é a pessoa, qual a intenção. Exatamente. Então, mas isso talvez seja até uma coisa que eu trago do interior, né? Porque no interior você conhece todo mundo, né? Então fica mais fácil, né? De você saber, olha, aquela pessoa é da família tal, né? Então é uma coisa que realmente me preocupa. Mas, enfim, eu acho que eu tenho que fazer a minha parte, que é criá-los adequadamente. Dá o melhor. E o resto é com eles, né? Depressão. Você já teve depressão? Não, eu não tive. Mas meus pais tiveram e foi muito difícil mesmo, porque você presenciar, né, e estar junto com uma pessoa que sempre te apoiou, que sempre esteve junto com você, e é uma doença muito difícil, que acaba minando a pessoa, né? Enfim, então... E só quem entende mesmo a grande maioria é que conviveu com pessoas com depressão. Sim, a não ser que seja estudioso, difícil. Que estude realmente o assunto, e você, tem interesse. Por exemplo, a minha mãe, uma pessoa super alegre, super feliz, meu pai, uma pessoa super forte e tal. E você vê aquela pessoa definhando e não tendo mais nenhum tipo de interesse pela vida, é muito difícil, mas estão todos recuperados. Que ótimo. Vamos lá. Felicidade. O que é que te deixa realmente feliz? O que é que te faz feliz de verdade?
Olha, eu acho que assim, a minha família, eu sou muito realizado com a minha família. Acho que esse é um Meus momento de filhos, a minha felicidade. esposa. Você diz, agora eu estou feliz nesse momento. Quando eu estou com eles, eu estou muito feliz. Eu gosto muito de trabalhar também, então eu fico feliz. Lógico que no trabalho a gente tem uma alternância, né? Mas eu acho que a minha família, quando eu estou com eles, quando a gente está compartilhando aqueles momentos, às vezes momentos simples, né? Sei lá, um café da manhã em conjunto, um jantar, é muito bom, assim, é uma coisa que me realiza muito. Eu sou muito caseiro, gosto muito de estar com a família, enfim, tenho uma vida social mais limitada à minha família e aos meus amigos, enfim. Pode tirar mais um. Sonho acordado. O que é que vocês... Qual é o seu sonho? O que é que você sonha? Na verdade, assim, eu acho que, para mim... Qual é o seu maior sonho? Deve ter sonho. Você sonha, né? Acordado, como todo mundo, não sonha? Sonho. Eu acho que, assim, é que como... eu não, parece que tudo eu transfiro para os meus filhos, mas eu acho que depois que você tem filhos, você acaba sonhando o sonho deles também, né? Mas, assim, eu quero realmente evoluir cada vez mais profissionalmente. Isso é uma coisa que me traz essa vontade, entendeu? De poder todo dia acordar e correr atrás, evoluir, para poder ter uma vida mais confortável, tanto para mim quanto para minha família. Então, o meu sonho realmente é conseguir essa evolução, é conseguir esse reconhecimento. Eu acho que, enfim, eu já tenho um reconhecimento dos meus pares, né, aqueles que estão comigo, mas eu realmente quero evoluir cada vez mais nesse sentido. Vamos pegar outro espelho. Tem 2 espelhinhos só. Profissão. Se você não tivesse a profissão, que profissão você teria? Eu seria veterinário. Veterinário? Veterinário. Eu adoro... Eu sempre gostei muito de animais, então... Como eu sou nascido no interior, enfim, então... E que animal você ia cuidar especificamente? Você gosta de Eu mais? gosto muito de cavalo. De cavalo? Muito, muito. Sempre, a minha família sempre teve, nós temos hoje. Você então, tem cavalo? Vocês têm cavalos? Temos. Eu tenho no interior. E são cavalos comuns? Tem cavalo tem nomes? Os nossos são manga larga marchador, né, que é uma raça específica que vem do sul de Minas, daquela região. E, enfim, eu sempre gostei muito, porque é uma coisa que, enfim, meu bisavô tinha, meu avô, depois meu pai, então... E eu pretendo passar para os meus filhos. Eu acho que eles não vão gostar como eu gosto, porque, enfim, eu nasci, né, e fui criado, né, em contato, né? Mas eu gosto muito. Então, eu pensei muito, né, quando até, fica um pouco até distante, né, uma profissão da outra, mas a primeira opção era direito, eu sempre gostei. Mas a segunda seria ser veterinário, enfim. A última... O último espelhinho. Velhice. Velhice. Como é que você vê a sua velhice? Olha, eu espero ter uma velhice bem agitada. Então, assim, pretendo me preparar, né, tanto economicamente quanto mentalmente, fisicamente para minha velhice, né? Você diz agitada, mas como? Trabalhando, produzindo? Exatamente. Ou quer aquela velhice no interior, na cadeira? Se eu puder, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Assim, porque eu acho que o trabalho, ele acaba ocupando a mente, ele nos ajuda a manter a mente sã, né? Mas, enfim, o que eu tenho medo com relação à minha velhice é solidão. Então, eu espero que meus filhos, meus netos, fiquem todos comigo. Mas você não se vê velho, aposentado? Não. Né? Numa cadeira de balanço? Não, de forma alguma. Tranquilo. Agora, me fala uma coisa. Chegamos aqui na nossa lâmpada de Aladim, né? Do Aladim, e me diga uma coisa. O que é que você pode fazer um pedido ao espiritual? O que é que você deseja para o mundo, ou para você, ou para alguém? Você pode fazer um pedido. Eu desejo, na verdade, assim, o que eu peço todos os dias, eu acho que
A gente pede muito saúde, enfim, dinheiro. O que eu acho que é importante no ser humano é a paz. Ele estar de bem consigo mesmo, entendeu? Para poder tomar todas as decisões de forma tranquila. E é isso que eu peço. Eu acho que, assim, eu trabalho, a minha área é uma área muito agitada, é uma área que envolve muitos conflitos, né? Então, a gente tem que sempre ter a dose certa para saber que aquele momento é o trabalho, depois você chega na tua casa, aquilo acabou, enfim, ali você vai ficar com a tua família. E eu espero sempre ter esse controle, porque realmente a paz do ser humano, essa paz interior, né? E aí eu até atribuo muito à terapia, né? Que acho que é muito importante na vida de uma pessoa. Para mim fez toda a diferença e assim, eu tinha até um certo preconceito com relação à terapia. E depois que eu comecei a fazer, mudou completamente a minha vida. Então, eu acho que isso que é importante, porque sem você ter esse momento de reflexão, esse momento de paz, você não consegue evoluir nas outras coisas, entendeu? Porque quando você está com a mente muito agitada, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. Então, eu desejo paz. Não só para mim, mas para todos. Marcos, você mergulhou no espelho, aqui está seu registro do seu mergulho no espelho. Nossa, muito certo? legal. Mais um para a coleção, né? Já tem os quadros que o senhor me deu. Tem um, inclusive, na minha sala, no escritório. Esse aí muito foi obrigado. Tá, muito obrigado. Aí. Pode ficar com ele. Turma, por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Marcos, você pode nos dar seus dados? Como a gente faz para lhe encontrar? Vamos, fala aí, ó. Bom, eu faço parte da equipe, né, do escritório Guilherme Santana Advogados, e nós temos um site, e aqueles que quiserem eventualmente tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Todos os dados, né, estão no site, e o telefone, e-mail dos advogados, enfim, fiquem à vontade, estamos à disposição. Falou. Tchau.